sair com uma pergunta aqui, você está me deixando confusa. Como Que assim bom. a mente me engana? A mente pela mente engana? A mente me engana. Presta atenção. A maioria das vezes que nós temos um comportamento, ele foi baseado em uma série de experiências pré-existentes. Todo julgamento que você tem, toda opinião que você tem, ela foi formada por você mediante coisas que até às vezes estão inconscientes. Vamos supor, você pega uma pessoa que foi traída e a mulher, depois disso, todo homem é cafajeste. Ela cria uma defesa sobre aquilo. Vou jogar um outro exemplo. Sofreu uma violência, um abuso, e ela depois fica obesa mórbida, porque ela não quer ser atraída por nenhum homem, mas isso é inconsciente. E a mente pela mente faz isso com ela para ela fugir dessa própria dor. Não, a gente não tem a coragem de enfrentar aquela dor, superar, cuidar, e aí... Mas ao mesmo tempo, antes de toda mudança de patamar de vida, vem uma desorganização. Por isso que eu falei, que bom que eu dei um nó na sua cabeça. Pois a partir do momento que a gente quebra o paradigma inicial, te faz pensar sobre uma nova possibilidade de existência. Quando eu falo isso, muitas pessoas, Carol ontem contou o caso dela, que ela eliminou 43 quilos, e ela já tinha feito tudo o que era possível para emagrecer aos olhos das pessoas. Inclusive cirurgia, fez a bariátrica, emagreceu, engordou tudo de novo, e teve que fazer todo esse processo novamente. E é mais difícil ainda, porque o seu corpo agora, por ter feito uma bariátrica, tem uma desabsorção de nutrientes que são essenciais ao metabolismo. E aí, ao se falar sobre o assunto, ela só se sentia mal. Agora pensa comigo. Se isso era impossível para ela, por que ela conseguiria tentar isso novamente? Por que ela tentaria buscar isso novamente se ela tinha feito o que era o máximo para ela, que era até uma cirurgia? Retirou um pedaço do corpo para ver se emagrecia. Porque na nossa formação médica, Tati, eu estava com um professor de educação física esse final de semana, a gente gravando uns vídeos para um curso nosso, e ele falou, doutor, às vezes as pessoas ficam 1 ano na academia para perder 5, 6 quilos. Como é que vocês conseguem fazer uma coisa dessa? Porque muda a mentalidade juntamente ao processo alimentar e juntamente ao processo de mente, alimento e comportamento, tudo em conjunto com atividade física. Doutrinando a mente pelo corpo, o corpo pela mente, e isso é um tripé. Você não fica com um tamborete em pé com um pé só. E quando a gente norteia nosso dia a dia por decisões inconscientes, a gente acaba escorregando. Porque a gente busca prazer, inevitavelmente, mesmo no nosso imediatismo. Então, por isso que todo colega, quando faz um tratamento de fibromialgia, fala desse cunho emocional, fala dessa base que deve ser transformado. Posso aproveitar, Pode. doutor, se você me permite? Você fez também esse estudo, né, sobre a nutrologia. Sim. E nós citamos, você falou inclusive do magnésio, como ele é importante, né, para quem tem o problema dessas dores crônicas. A gente está falando hoje um pouquinho mais sobre a fibromialgia. Existem outros alimentos ou outros nutrientes que você poderia pontuar para a gente? Muito bom você falar. Vamos lá. Né? Pensando especialmente hoje nessas pessoas anti-inflamatório natural. Anti-inflamatório natural. Para cuidar dessas inflamações. Tati, tem muita dor no joelho, tem muita dor no cotovelo, tem muita dor na coluna, tenho fibromialgia. Vou falar de coisas simples que você, passando por um profissional que trabalhe com isso, ele vai conseguir trabalhar e você foge da linha medicamentosa convencional. Alimento, que pode nos ajudar? Vamos supor, fitoterápicos que têm fitoquímicos boas. Unha de gato é extremamente anti-inflamatório. Garra do diabo é extremamente anti-inflamatório. A gente está falando de arfagafton, né? Seria a garra do diabo. Eu estou falando de nomes convencionais para as pessoas entenderem. Uhum. Tá? E que o seu nutricionista pode ajudar, um médico que trabalha com a parte de fitoterapia pode ajudar. A própria cúrcuma em casa é extremamente anti-inflamatória. Um tempero, né? A cúrcuma, hoje mais o açafrão, no Brasil. O açafrão da terra. Você vai estar utilizando ele tem um potencial parecido. Quando você pode manipulá-lo e pedir com mais curcuminoides, isso aí numa farmácia de manipulação, o profissional que estiver te auxiliando, ele vai pedir com um percentual X daqueles curcuminoides, que são os anti-inflamatórios. Você quer ver um outro exemplo muito nítido? O ômega 3. É extremamente anti-inflamatório, extremamente. E ele atua não só nisso, mas no deslizamento entre os tecidos, favorecendo uma maleabilidade maior.
E quando você tem isso num tecido que basicamente com uma fibromialgia, no interstício tudo dói, você precisa desse deslizar entre essas camadas. Então, e a atividade física é primordial, o alongamento é primordial, o pilates, às vezes o yoga, qualquer atividade que trabalhe o seu corpo acima do potencial que você tem hoje e que busque transcender esse momento para ter novas... A maioria das pessoas vive hoje com o corpo como uma limitação e não como uma possibilidade de crescimento. Eu poderia estar muito bem sentado de pernas cruzadas aqui há 1 hora falando com você. Outro dia eu estava fazendo uma live na internet e a moça falou, nossa, doutor, você está arrumando aí suas caixas de ferramenta e eu não consigo ficar 2 minutos nessa posição e você está tranquila rindo. E é isso que a gente tem que entender. Buscar essas condutas no dia a dia que façam a gente mudar a nossa percepção do que é normal, porque muitas vezes o que é comum, hoje em dia, não é normal. Não é normal. Volto já.